A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre o meu testemunho, de como Jesus me chamou para a sua seara. Eu era uma pessoa que nasci num berço católico, minha mãe católica, minha família toda era católica, e cresci com os princípios católicos, né? Então, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a sofrer muita opressão devido a questões espirituais que até então eu não entendia, as quais começaram a influenciar no reino espiritual a minha vida. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu era muito oprimida por demônios. Então, eu sentia aquelas forças, que me visitavam à noite e eu não entendia. Sempre que eu rezava, na época, um Pai Nosso, uma Ave Maria, sempre eu vinha a ser atormentada por forças espirituais. E na noite que eu não fazia esta prática, eu simplesmente dormia tranquilamente. Então aquilo começou a me afastar do catolicismo, porque Deus, ele trabalha assim, muitas vezes ele tem que desconstruir algo dentro de nós para construir algo novo. E quando o tempo foi passando e eu fui me afastando, da igreja católica, e fui me enveredando por áreas que me afastavam mais ainda de Deus. Por exemplo, comecei a estudar muito sobre a filosofia, comecei a estudar muitos filósofos famosos, comecei a ter ideias, a replicar as suas ideias, e aquilo chamado fé, aquela semente que foi plantada quando eu ainda era criança, ela foi sendo simplesmente oprimida. A minha fé foi deixando de existir e eu comecei a proclamar para todo mundo que eu não acreditava mais em Deus, que eu simplesmente era ateia e que eu não acreditava mais no cristianismo em si. Porque a maioria dos filósofos, eles atacam o cristianismo, Você não vê os outros, eles atacam as religiões de forma geral, mas basicamente o cristianismo, a fé em Cristo. E então eu comecei a dizer que eu não acreditava mais em Deus, que o cristianismo era uma forma de aprisionar as pessoas, de não deixar as pessoas pensarem. E fui me enveredando por estes caminhos tortuosos. Até que um dia eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, para resumir, eu conheci uma jovem que ela era cristã, e eu comecei a trabalhar em uma instituição pública daqui do Ceará, em Fortaleza, e lá também tinham 3 pessoas que eram extremamente cristãs, fervorosas, e estas pessoas, elas foram o elo que Deus começou a usar para me chamar para a sua seara. Então, quando eles pregavam o evangelho para mim, quando eles falavam do amor de Deus para mim, eu refutava completamente com as minhas ideias vazias, com as minhas próprias convicções filosóficas. E eu simplesmente dizia que eles estavam enganados, que eles foram, que tiveram as suas mentes totalmente, tiveram a mente feita lavagem cerebral. Mas acontece que quando Deus ele tem um chamado com alguém, para a glória de Deus, o Senhor não desiste de nós. Ai de nós se ele desistisse.
Então eu comecei a passar por um processo com Deus. Este processo incluiu uma pessoa que eu me relacionava, e essa pessoa aceitou Jesus, e porque essa pessoa aceitou Jesus, eu terminei o relacionamento de 5 anos. Eu, como uma pessoa que me declarava ateia, não poderia jamais ter uma pessoa cristã como meu relacionamento. Então, acabou esse relacionamento. Mas Deus já estava me cercando. O Senhor Jesus começou a me cercar por todos os lados, literalmente. Ele enviou essas pessoas lá nesse departamento onde eu trabalhava. Eu sentava no meu computador para trabalhar e sempre tinha um recado lá pregado: Jesus te ama e tem um plano de salvação na sua vida. E quando eu pegava aquele papelzinho, me dava uma raiva dentro de mim, eu amassava aquele papelzinho e dizia que era bobagem. E de vez em quando aquelas pessoas começavam a falar do amor de Deus para mim. Às vezes eu escutava por educação. Mas aquilo era uma semente que estava sendo lançada num coração, num solo bastante endurecido. Então chegou o tempo em que essa minha amiga, uma pessoa muito querida, que hoje eu não tenho mais contato com ela me entregou um texto de um livro chamado Eu Dei Adeus ao Namoro. Inclusive eu recomendo este livro. E naquele texto era apenas uma xerox daquele capítulo, daquele livro. Contava a história de um cristão que estava na cidade do México. Eu me recordo muito bem do texto. Contava que ele estava na cidade do México e de repente ele se via num sonho, e dentro deste sonho ele estava num quarto. Esse quarto era totalmente branco. Neste quarto tinha inúmeras gavetas, como se fossem muitas gavetas que guardam aqueles fichários. E ali dentro estava escrito: pessoas a quem amei, pessoas a quem magoei, piadas que contei, músicas que ouvi. E ele começa a descrever a vida dele todinha, escrita naquelas fichas. E quando ele entra naquele quarto, ele não vê porta, mas ele começa a procurar a porta, porque ele diz: ninguém pode saber que esse quarto existe, porque ali estava toda a sua vida, todos os pecados, todas as situações que ele passou, as quais ele gostaria de esconder. Mas aí ele diz que de repente ele começa a tentar rasgar aquelas fichas com muita força, ele tenta rasgar aquelas fichas. E quando ele rasga aquelas fichas, quando ele tenta rasgar aquelas fichas, diz ele que as fichas são mais fortes do que o próprio aço, é impossível rasgá-las. E de repente ele sente uma presença naquele lugar e ele diz que quando ele começa a sentir aquela presença, ele diz: qualquer um menos ele, qualquer um menos ele. E de repente ele vê Jesus, e Jesus entra ali naquele quarto com ele, e aquelas fichas que estavam assinadas com o nome dele, todos os pecados que o condenavam, Jesus começa a assinar com o próprio sangue. E diz, o texto termina, ele é um pouco mais longo do que isso, mas eu vou resumir. O texto termina ele dizendo: uma vida de pureza começa para você hoje. Eu sempre me emociono quando eu lembro. Quando eu li esse texto, glória a Deus, eu desafiei a Deus. Eu disse para o Senhor que eu dizia que ele não existia, mas eu desafiei. E eu falei: pois se ele existe mesmo, ele vai ter que provar que existe. E o tempo passou e eu esqueci daquilo que eu tinha falado em pensamento. Mas o Senhor é Deus que sonda mente e coração.
ele sonda. E num determinado dia, eu estava saindo da faculdade, já era tarde da noite, e quando eu cheguei em casa, eu morava só nesta época, eu deitei para dormir, eu não estava pensando em absolutamente nada daquilo, eu não me lembrava mais. Eu tive um sonho. E este sonho, eu me via dentro de um carro branco, pequeno, e eu passava por debaixo de uma ponte enorme. E aquela ponte, eu olhava para cima daquela ponte. Por baixo da ponte onde eu ia passando, eu olhava para cima e eu via e dizia assim, e eu pensava, eu quero ser arquiteta. E quando eu chegava, o carro começava a subir uma ladeira, e quando chegava um determinado momento, eu não me via mais dentro do carro, eu me via subindo um morro. E este morro, ele não tinha verde nenhum, ele era um morro de terra batido. Mas em cima deste morro tinha uma casa de taipo. Quem é daqui do Nordeste sabe o que é uma casa de taipo, é uma casinha muito simples. Mas eu não ia em direção a essa casa, eu não ia em direção a ela. Eu via que tinha alguém naquela janela daquela casa, mas eu não ia em direção à casa, eu simplesmente rodeava e ia para o lado esquerdo da casa. Quando eu chegava do lado esquerdo da casa, eu via 3 rosas, flores lindíssimas, tão espetaculares que não tem cor nesta terra para descrevê-las. Era uma mistura de laranja com rosa e violeta. A outra era amarelo com violeta. Se você misturar violeta, amarelo, rosa, vermelho, uma cor extraordinária que não tem aqui nesta terra. E quando eu olhava para aquelas 3 rosas, elas eram lindíssimas. Elas eram totalmente diferentes daquele cenário onde eu estava. E quando eu olhava, eu clamava de dentro de mim 3 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. Este nome tem poder. Quando eu clamava 3 vezes, eu olhava para cima e o céu se abria. O céu se abria diante dos meus olhos. E as nuvens começavam a passar uma pela outra numa velocidade que eu começava a ver palavras em uma língua que eu não conheço, a qual eu não tinha poder de discernir. E quando foi naquela noite, eu acordei. No mesmo instante que eu vi esse céu se abrindo, eu acordei chorando muito. E eu dizia: é verdade. Agora eu sei que Jesus existe. Aquele sonho foi um chamado para alguém, para alguns talvez que vão apenas ouvir, talvez não vai fazer nenhum sentido, talvez vai ser só um sonho bobo, mas quando você passa por uma experiência espiritual com Deus, você tem a plena convicção daquilo que o Senhor está falando com você. E a partir daquele momento começou a minha caminhada com Cristo. Eu decidi ir para a igreja, porque eu já estava cercada de amigos e a maioria das pessoas eram todas cristãs. E eu comecei a minha caminhada com Cristo. Inicialmente, o motivo de ir para a igreja era para retomar o relacionamento anterior. Mas depois que você começa a ter um relacionamento com o Senhor, que você começa a ler a palavra, quando você tem verdadeiramente vontade de seguir a Cristo, porque Ele é o teu Senhor, então você começa a ter a plena certeza de que você quer segui-lo não por causa de alguém ou por causa de alguma coisa terrena, mas por causa da presença dele. A partir daquele dia, eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento, ele foi crescendo, ele foi progredindo.
até o momento em que as experiências começaram a ser mais intensas. E o chamado para a batalha espiritual, o chamado para a intercessão, o chamado para lutar contra as forças das trevas foi se concluindo na minha vida. Então eu deixo este pequeno vídeo, este pequeno testemunho para a sua vida. Que não importa, às vezes, as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós somos induzidos a acreditar. A palavra de Deus, ela é a verdade. A santa palavra de Deus, as escrituras, por mais que existam milhares de livros, por mais que existam pensamentos, filosofias, palavras que podem até te induzir a acreditar em algo, mas nada como a palavra. A palavra do Senhor, ela mesma se confirma que é uma espada de dois gumes, e verdadeiramente ela é. Ela faz divisão entre alma e espírito. Aquilo que a minha alma acreditava, aquilo que eu fui induzida a acreditar por questões sociais até, foi totalmente colocado por terra, foi totalmente desmoronado a partir do momento que a espada do Espírito começou a agir na minha vida. A partir do momento que a fé, a verdadeira fé, voltou e a convicção da palavra de Deus, ela começou a fazer morada dentro do meu coração. Então eu comecei a entender. A partir do momento que Jesus se revelou para mim, porque foi uma revelação, e outras revelações ele me deu, que eu vou contar em outro vídeo. As experiências de ver o Senhor Jesus face a face, porque alguns dizem que nunca ouviram, mas eu vi. Eu já ouvi 3 vezes. Verdadeiramente eu vi a face dele. Então, quando nós temos esta plena convicção, ninguém tira de nós. É por isso que hoje Satanás trabalha incessantemente para tirar a fé das pessoas, para levar as pessoas a conhecimentos supérfluos, a situações ou até mesmo sabedoria que parece ser verdade, tem aparência de verdade, mas é puro engano. E nesta hora eu quero dizer para você, milite legitimamente, porque Jesus Cristo está voltando. E sim, Ele é real e Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu glorifico a Deus, porque um dia eu achei o caminho. Eu glorifico a Deus porque eu estou andando na verdade. Eu glorifico ao Senhor Jesus porque um dia, aleluia, nós vamos viver a vida eterna juntamente com Ele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.